Chegamos então ao momento de nós elaborarmos isso que geralmente se chama de apêndice. Seria um apêndice ao conjunto de todos os áudios que antecederam. Mas eu gostaria de fazer um pequeno acerto que envolve essa palavra, esse termo apêndice. Porque a gente pode, já que a gente está lidando muito com essa coisa do tempo primevo, a gente pode ver que há uma validação, né, do que é um apêndice, né, pois esse órgão tem uma função digestória no corpo, por exemplo, dos primatas, principalmente quando são sujeitos ao surgimento de uma diarreia infecciosa, por exemplo, né? Além disso, entre as pessoas, esse órgão parece ter uma função de armazenamento de bactérias benéficas para o intestino. Daí podemos observar que os processos digestórios e até mesmo infecciosos necessitam da ação desse órgão, colocado como sem serventia específica. Esse texto que estou apresentando a partir do áudio, nos leva a ver que é preciso olhar para o processo diarreico pelo qual passa a modernidade, principalmente quando retira da frente os elementos fundamentais para que se demonstrem ser um conceito apegado ao qualificativo de qualquer formalização. O lado de ver um sem serventia foi desenvolvido por Ingmar Bergman, ressaltando o sentido da qualificação de uma prática sacerdotal no filme Luz de Inverno. É o que se coloca quando um religioso executa a sua cerimônia de modo que parece algo repetitivo e esvaziado de sentido. Esse personagem é um viúvo que não pensa sequer acolher uma das frequentadoras do seu ambiente religioso que sabidamente, né, está apaixonada por ele. O domínio que emerge de sua prática como sacerdote ficou submerso no fazer apenas protocolar, retirando de todo o cerimonial o sentido que o qualifica perante a elevação diante de Deus. Daí vem o que é afirmado com a designação de luz de inverno, salientando o que parece nos países nórdicos, na Suécia, por exemplo, em que a luz solar se manifesta através de condições diferenciadas. Em janeiro, no inverno, a escuridão pode perdurar durante todo o dia e a luz esquálida não dá para que se possa contar com ela. É o que pode ser dito quando as pessoas lidam com o silêncio de Deus, ressaltando o fato de ficarem esquecidas da graça presente no instante em que se louva a fé perante o que não se vê. Não se observa que Deus é a própria instalação da aliança, segundo a qual as pessoas podem ver que existe um propósito para a sua vida. Isso nos leva pelos meandros postos por Kierkegaard no seu texto O Instante, mostrando tanto que os pastores da Dinamarca estão ligados ao sentido que é dado pelo Estado, na medida de se afastar da sua implicação na prática sacerdotal. A denominação da formação estatal leva a que os religiosos não elaborem adequadamente o que significa a mensagem crística. A fundamentação advinda
da mensagem de Cristo fica perdida, quando nem mesmo o catolicismo e o protestantismo conseguem funcionar seriamente, como aconteceu com o paganismo na época anterior a Cristo, na Hélade arcaica. Dessa forma, Bergman e Kierkegaard propuseram, o que Kierkegaard e Bergman propuseram foi a tomada de posição que avança no campo do qualificativo que está na germinação do aspecto de elevação crística. Daí, o que vemos é o valor a ser posto no que se coloca como apêndice, sem considerar que essa parte do corpo das pessoas pode contribuir com a proteção do intestino, armazenando bactérias que são benéficas. Podemos salientar que os áudios que estão sendo apresentados neste podcast formam o conjunto das manifestações da escuta clínica do psicanalista, cujo objetivo é o de aproveitar o que esses homens de cultura no ecrã e na filosofia nos ajudaram a ver o que tem importância quando não esquecemos do composto formador do qualificativo da psicanálise. Sem esse apoio, os seguidores freudianos saem do amparo da formalização e da formulação fundamental do mestre vianense e vão seguindo pelos meandros de formar instituições voltadas para desenvolver o mero apego aos sistemas que compõem as linhas de poder, tal como se observa extensamente no texto Política de Aristóteles. Quanto mais nos apegamos ao tema da regulação, esquecemos que a psicanálise não está em crise e que venha precisar que o Estado ou a instituição possa regulá-la, pois a psicanálise é a própria crise e a sua serventia aparece quando vemos a importância do isso, usando o termo de fazermos uma isologia através de inúmeras isogenias, as quais trazem à baila aspectos que formam temas das interseções, como será o caso do próximo podcast, o qual terá como aspecto fundamental o sentido do literário, resvalando para outros acenos que concernem a trama da realidade, mas sem desconsiderar que existe sempre à espreita o que é denominado como clivagem no eu, a partir do desmentido, trazendo também o que fundamenta a denegação, seguida pelo recalque e pela forclusão, conforme os elementos constituintes da neurose e da psicose. O princípio norteador é o que considera o partido dominante no social e no pessoal, e entra em contato com todos esses aspectos formadores da convivência e da constituição do particular da subjetividade. Fechamos tal implicação com a denominação dada à escuta do psicanalista e o que nisso tem acesso ao que é a existência e a extimidade, conforme o que trata como um elemento de lidar com o incômodo, também traduzido como o estranho. Além do mais, não é possível instalar o apego ao imediatismo, que torna tudo o que é dito em matéria de assimilação rápida e ausência de foco, nos levando a questionar o fato
de que o que é denominado como transtorno, e salienta a deficiência na atenção e tendo também a hiperatividade como meio usado para que uma subjetividade seja conformada a um algoritmo instalado por um software, esquecendo que a interseção nos dá sempre novos meios, conformados pela extração da lateralidade e enfatizando o que dá sentido ao aspecto da relação desses termos, o sintoma e o objeto. Grato por permanecer ao longo desses áudios e até a próxima misoginia.